se inicia o sexto capítulo do tema da mensagem de hoje. Davi e Batseba. O adultério na vida dos cristãos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Davi fez outra escolha errada, tentando matar Urias para solucionar o caso. Na vida, irmãos, as escolhas erradas que fazemos sempre terão suas consequências. Glória a Deus. O que sucedeu, irmãos, com Davi e Batseba é demonstração disto, irmãos, que aprendemos na Bíblia, que aquilo que semearmos, isso ceifaremos. É como Paulo escreveu aos Gálatas, a igreja da Galácia, em capítulo 6, versículo 7 e capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia. Davi e Batseba, irmão, semearam corrupção e tiveram que colher as consequências de seus atos. Isto, irmãos, porque Deus, irmãos, não se zomba. Mano. Porque de Deus ninguém se zomba. E ninguém faz de Deus bobo. Ninguém faz de Deus palhaço. Irmãos, Deus tem 7 olhos, 7 espíritos, e tudo vê, tudo contempla. Glória ao nome do Senhor. Porque Davi e Batseba fizeram, irmãos, Deus sondou. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele sonda os corações e os rins, e conhece todas as coisas. Ele sabia o que eles haviam feito, irmãos. Não ficou encoberto aos olhos de Deus, irmãos. Que no tempo próprio, irmãos, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus enviou simplesmente nada menos, nada mais do que o profeta Natã até o rei Davi, para repreender o rei pelo seu desvario, pela sua loucura. Nas palavras do Senhor, irmão, por intermédio do profeta, as ações pecaminosas de Davi, irmãos, e as suas escolhas erradas teria consequências que afetaria tanto ele como a Batseba e a sua família por um longo período de vida, irmãos, deles. Situações sugeridas como resultado do pecado deles, mas também como manifestação do juízo de Deus, irmãos, por causa de suas transgressões. Davi demonstrou-se arrependimento, irmão, pelo que ele fez. E como dizem, irmãos, já um pouco mais à frente desse livro, no capítulo 12, versículo 13, foi perdoado o seu pecado, mas ainda assim teve de enfrentar as consequências das suas escolhas. Primeiro foi a morte do filho de Batseba, que estava gerando, e o Senhor feriu a criança. Uma história que todos conhecem, que a mulher de Urias, irmãos,
dera luz a Davi. E a criança simplesmente adoeceu gravemente, irmão. E ao 7º dia a criança morreu. Depois, irmãos, surgiram outras consequências. O Senhor, por intermédio do profeta Natan, irmãos, profetizou na casa do rei que a espada jamais se apartaria da casa dele. Assim como Urias foi morto de forma violenta, assim também a violência não se apartaria da casa dele, irmãos. Então, tempos depois, irmão, aconteceu um fato que todos somos conhecedores dessa história. O seu filho, chamado Absalão, irmãos, assassinaria seu próprio irmão Amon. Vocês bem entendem essa história, né? E conhecem essa história, irmãos. Amon, ele estuprou a sua própria irmã, que chamava-se Tamar. Irmãos, isso tudo gerado pelo pecado de Davi. Imagina que uma coisa puxou a outra. Imagina que uma coisa levou a outra. Imagina que uma coisa gerou outra coisa. Por causa do pecado de Davi com Batseba, matando Urias e cometendo um ato de adultério, houve-se, e não parou por aí não, irmãos, houve-se um caso de o próprio Absalão, um homem belo, que a história diz que o seu cabelo era pesado, pesava 600 ciclos de prata. Homem belo, desde a planta dos seus pés até os seus cabelos. Aleluia. Mas ele assassinou seu próprio irmão Amon, como vingança por ter estuprado a sua irmã Tamar. Isso fez com que Joabe, irmãos, lá na frente, já no segundo desse mesmo livro aqui de Samuel, capítulo 18, versículo 14 diante, o próprio general, comandante do exército de Davi, matasse Absalão. Sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Absalão, ele rebelou contra o seu próprio pai e conspirou para tomar o seu reino. Aleluia. Mas essas coisas não foram as únicas trágicas, irmãos. As únicas trágicas consequências. Conforme as palavras do Senhor, irmãos, da própria casa de Davi, seria levantado alguém que tomaria suas mulheres e se deitaria com elas à vista de todos os que moravam em Israel. Aquilo que o rei havia feito, irmão, as escondidas, as ocultas, tentando esconder até próprio de Deus, irmão, agora seria realizado às claras. Isso, irmãos, começou a se cumprir quando o seu próprio filho Absalão pôs fim à sua fuga, depois de matar seu irmão Amon. Retornando para sua casa, ele se revoltou contra o seu próprio pai Davi, irmãos. E simplesmente, nada mais, nada menos, Davi teve de fugir por causa de sua conspiração, incitando o povo contra o rei. Então, sabe o que Absalão fez, meus irmãos? Absalão deitou-se com as concubinas de Davi em pleno ar livre. Aleluia. Isso se encontra neste mesmo livro, capítulo 16, versículo 20 diante. Davi enfrentou, irmão, em tal situação, ele viveu uma grande angústia, como o Salmos 3 relata um pouco dessa história. Visto que era perseguido por seu próprio filho, porque se cessou de persegui-lo somente depois que o seu próprio general
comandante Joabe, oficial do seu exército, o matou. Somente com a morte de seu filho, Davi teve seu reino restituído e pôde voltar para sua casa. Isso já se encontra no capítulo 19 desse mesmo livro, a partir do versículo 11 diante. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Deus é contigo. Minha alma acredita que o milagre pode acontecer. Minha alma suplica um caminho para eu poder vencer. Deus em minha vida me concedeu, mas eu vivo esperando aqui na terra, aguardando a palavra em me cumprir. Eu sei que ela virá como uma luz brilhando no céu, vai vir feito anjo a nos ajudar. Se faltar água no mar, se o sol não quiser brilhar, Deus vai te ajudar e o milagre tu verás. Eu percebo que o tempo tá passando e você quer vencer. Tem em Deus a confiança que o milagre vai acontecer. Eu sei que Ele virá
último capítulo do tema da mensagem de hoje: Davi e Batseba. O adultério na vida dos cristãos.